Beleza, pessoal, então vamos começar aqui, só lembrando então que está sendo gravado a partir de agora, tá? E aí vai lá para o canal do YouTube para vocês verem depois. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone a hora que quiser, porque como eu fico olhando para os slides, eu não consigo ver o chat do Teams. Então, se vocês mandarem no chat, eu não vou ver a pergunta, tá? Então, podem mandar. Pessoal, sintam-se à vontade para me interromper a hora que vocês acharem necessário, tá bom? Não entendi, interrompe. Não entendi 15 vezes, interrompe 15 vezes, não tem problema. A gente vai falar de coordenadas geográficas, está dentro do assunto da cartografia. Como eu falei ontem para vocês, é um assunto de primeiro bimestre, de entrada de curso, é um assunto que puxa e é um assunto que muitas vezes vai surpreender, porque vai envolver um pouco de matemática, não agora na coordenada, mas quando for tratar de escala e fuso horário, envolve um pouco da matemática e acaba surpreendendo um pouco as pessoas, tá? Então, não fiquem tristes, não fiquem bravos, caso a nota de vocês caia um pouquinho no primeiro bimestre, tanto em geografia quanto em qualquer outra disciplina, porque isso ao longo do ano vai começar a voltar ao normal, conforme vocês vão se acostumando com o ritmo da escola, tá bom? Pessoal, coordenadas, vocês já viram isso. Vocês já viram cartografia lá no ensino fundamental. A tiazinha lá, ou o tiozinho lá do 6º ano, ele ensina isso para vocês, né? E ele fala lá de latitude, longitude e tal, e ensina vocês, com algum tipo de joguinho, a achar os pontos na coordenada dos mapas. A gente vai rever como faz isso, mas a gente vai ir um pouquinho além, tá bom? E vou mostrar para vocês o que é esse um pouco de além. É entrar um pouco mais em detalhes nas coordenadas. Como que as questões podem cobrar você de um jeito mais sacana, assim, mais pegadinha. E aí vamos tentar entender isso hoje. Junto com isso, vamos tentar entender as curvas de nível. É uma coisa mais abstrata, um pouco mais diferente até, mas é um assunto que quando aparece em questão, o pessoal costuma errar. Então, se vocês conseguirem acertar uma questão de curva de nível, vocês já estão uma questão na frente de muita gente. Tá bom? Vamos lá. Coordenadas geográficas. Primeira coisa, que treco que é esse, né? As coordenadas, elas são um sistema compostos por linhas e colunas. Então, latitudes e longitudes. A latitude é a linha horizontal e a longitude é a coluna, que é na vertical. Tá? Isso foi criado para a galera se localizar no planeta, porque é muito difícil, o planeta é grandão. Eu não posso falar, eu estou perto da árvore. Porra, que árvore? Né? Tem 300 milhões de árvores. Então você tem que dar um ponto mais exato para as pessoas conseguirem localizar aonde você está. E no caso não é nem aonde você está, mas pode ser um aeroporto, isso vai guiar a navegação do avião, pode ser um porto, isso vai negar a navegação de um navio. Tá? Então, um ponto de coordenada ele é extremamente importante para as localizações ao redor do planeta. Quando você bota uma coordenada, não existe outro ponto com aquela mesma coordenada, ele é um ponto único. Por isso é tão importante, não só para a geografia, como para uma série de atividades. Ainda mais quando a gente está num curso de logística, que envolve questão de transporte, chegada no tempo, localização de onde você vai pegar a mercadoria, onde você vai deixar, o planejamento. Então a coordenada está embutida totalmente. A gente usa isso toda hora, ainda mais agora com os telefones, os smartphones. Você tem o Waze, você tem o GPS, você tem o Google Earth, tudo isso só existe por causa das coordenadas geográficas. Tá? Então, sem a ideia das coordenadas, nada disso existiria. Tudo bem? A ideia por trás delas é o que a gente tem aqui nesse quadradinho aqui, ó. Por exemplo, eu não conheço vocês. Se a gente estivesse em sala de aula presencial, eu não ia saber o nome de todo mundo ainda. Eu ia falar aí, o cidadão aí da 3ª fileira, 2ª cadeira, né? O que eu estou fazendo? Eu fui em uma fileira vertical e fui na 2ª cadeira contando as linhas. Isso que é a coordenada. Eu podia vir aqui no meu quadradinho azul, aqui, ó, e falar, eu quero o ponto que está na combinação 2B. Legal, qual é a 2B? Eu venho na linha do 2 e venho na coluna do B. Só pode ser esse quadradinho aqui. Opa, só pode ser esse quadradinho aqui. Não existe outro quadradinho 2B, só existe esse. Isso é latitude e longitude. É como se a latitude fosse o 1, 2, 3, 4, 5, né? E a longitude fosse o A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? Professor, mas você falou que a latitude era horizontal. Por que você está contando aqui
na parte vertical? Ué, é a linha do 1, a linha do 2, a linha do 3, a linha do 4. Essas são as latitudes. E aí a coluna do H, a coluna do G, a coluna do F, a coluna do E. Essas são as longitudes. Tá? É igual jogar bingo. Se você não joga bingo hoje, quando você tiver com 50 anos, você vai estar jogando. E aí você vai estar expert em latitude e longitude, né? Quando você vai no bingo e o cara fala 22, G22, você vai lá na letra G, no número 22 e marca. Tá? Então nada mais é do que isso, pessoal. É uma grade de linhas e colunas. Aonde cruza, você tem um ponto único. Não é difícil. Até aqui é super fácil, tá bom? Serve inclusive para você jogar Batalha Naval, o jogo dos velhos, né? Que hoje em dia ninguém joga Batalha Naval mais, mas os velhos jogam. Então você vai lá no jogo da Batalha Naval, você botava os seus naviozinhos numa grade e o seu amigo botava na outra grade, mas um não podia ver a grade do outro. E aí você ficava chutando, né? Ah, eu quero o 12-6. Aí se o cara tinha um navio no 12-6, ele tinha que ser honesto para falar que você acertou um navio, e assim vai. Esse era o jogo da Batalha Naval, que existia antigamente em tabuleiro, hoje existe em celular, tá? Enfim, leva a mesma raciocínio por trás, de você usar linhas e colunas para garantir um ponto. Beleza isso? Tranquilo isso, né? Tranquilo, professor. Isso, a participação é muito importante. E aqui, pessoal, a gente tem um mapa do IBGE, tá? Justamente para a gente ver como que essas latitudes e longitudes elas aparecem nos mapas. Quando a gente fala de mapa, pessoal, latitude e longitude, elas são obrigatórias em um mapa. Não dá para você ter um mapa sem latitude e longitude. Todos têm que ter, são obrigados a ter. Se não tiver latitude ou longitude em um mapa, ele não é um mapa. Ele é só um desenho representando alguma coisa. Um mapa oficial tem que ter um jeito de você localizar o ponto. Tá? Então, olha só. A latitude principal é a 0, que é o Equador. Ela fica bem no meio aqui, ó. Essa é a linha 0, é a latitude 0. E a longitude principal é também a longitude 0. Ela fica bem no meio desse mapa aqui, ó. Então a gente tem a latitude 0, marcada pela linha do Equador, e temos a longitude 0, marcado pelo meridiano de Greenwich. Tá? Ai, que nome esquisito! Pois é porque ele passa lá na cidade de Greenwich, na Inglaterra. Tá? E como quando isso aqui foi feito, a Inglaterra era a grande potência mundial, é claro, eles disseram, vai passar por aqui, e quem não gostar, que se dane. Passa por aqui porque eu quero. Né? Então passa por lá, no meridiano central, 0, e o Equador é simplesmente para dividir o planeta em um hemisfério norte e um hemisfério sul. Tá bom? Quando a gente faz essa cruz aqui, esse traçado entre norte e sul e leste e oeste, a gente divide o planeta em vários lugares, em regiões. Quando eu divido só no Equador, eu divido aqui no Equador, eu estou dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Muitas vezes isso vai aparecer para vocês. Ah, no hemisfério norte. Legal, você já sabe que é acima do Equador. Quando eu divido aqui no meridiano de Greenwich, eu estou dividindo o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Então repara que eu criei 4 quadrantes aí, né? Eu posso ter o norte ocidental aqui, eu posso ter o sul ocidental aqui embaixo. Eu posso ter o norte oriental aqui em cima, aqui seria o hemisfério norte oriental. E eu posso ter também o hemisfério sul oriental. Muitas vezes nos enunciados, o cara vai trazer isso para você. Ah, uma região no hemisfério sul oriental do mundo, tal. Você já sabe, opa, é do lado de lá. Opa, é do lado de cá. Onde está o Brasil? O Brasil está, maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Está aqui o Brasil, para quem não sabe onde está o Brasil. Tá bom? Está aqui. Ó. Quem não sabe onde é o Brasil está aqui. Beleza? Aqui o Brasil. Deveria saber onde é o Brasil. Né? A maior parte está no hemisfério sul, porque tem uma partezinha do Brasil que está no hemisfério norte, uma partezinha do Brasil está acima do Equador, aqui na região norte do Brasil. Tem uma parte que está acima do Equador.
Tá? E hemisfério sul e ocidental. Estamos a oeste do meridiano de Greenwich, parte ocidental, beleza? Assistam a aula de orientação, porque lá na aula de orientação a gente fala sobre isso. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, ocidental, oriental, boreal, austral, meridional, setentrional. São palavras que são sinônimos de norte, sul, leste, oeste, costumam aparecer. Tá? Quando o pessoal fala, ai, a aurora boreal, vi lá no Frozen, é tão lindo. Né? O que é aurora boreal? É a aurora do norte. A palavra boreal, ela é sinônimo de norte. E aurora austral, a palavra austral é sinônimo de sul, quer dizer que é uma aurora que acontece aqui no hemisfério sul. Então, existem palavras que são sinônimos e aí muitas vezes as questões usam para confundir a cabeça de vocês. Lá na aula de orientação, eu dou uns macetes lá para vocês meio que tentarem botar na cabeça o boreal, o austral, o setentrional, o meridional, que são sinônimos de norte e sul, tá bom? A mesma coisa que oriental e ocidental são sinônimos de leste e oeste. Beleza? Então, no mapa, as coordenadas elas vão aparecer aqui em cima. Aqui uns numerozinhos aqui, ó. Tem uns numerozinhos aqui pequenininhos, ó. E aqui embaixo também. E vão aparecer nas laterais, ó, numerozinhos aqui na lateral. Às vezes aparece no meio do mapa também. Se o mapa é muito grande, também aparece no meio, que é para ajudar você a puxar a linha, a coluna, para não ficar muito longe. Às vezes aparece no meio do mapa também os números. Não tem problema. Tá? O que precisa para a gente fazer coordenadas é pelo menos ter de um lado as linhas marcadas e pelo menos de um lado as colunas marcadas. As linhas estão marcadas aqui nas laterais, né? Linha 0, linha 15, linha 30, linha 45, enfim. E as colunas estão marcadas na parte de cima ou na parte de baixo, né? Coluna 0, coluna 15, coluna 30. Tá bom? Quando você faz o prolongamento aqui, ó, linha 45 com coluna 30. Pá, caiu um número, você tem uma coordenada. Tudo bem? Tudo. Eita, obrigado. Bom, de onde vem latitudes e longitudes? Bom, pessoal, latitude e longitude elas são marcadas em números porque elas vêm dos graus, tá? Graus, nem da matemática, os graus, tá? 360 graus, forma um círculo e assim vai. Então, como o planeta ele é aproximadamente uma esfera, não é uma esfera, mas é aproximadamente uma esfera, a gente leva isso em consideração para marcar as latitudes e longitudes. Então, as latitudes a partir do Equador, olha só, a partir do Equador, a gente sobe com elas até o Polo Norte e desce com as linhas até o Polo Sul. Então a gente pega metade do planeta como referência. Se é metade do planeta, metade da esfera, então são 180 graus. O Equador é 0, eu posso ir 90 para o norte e 90 para o sul. Tá? Eu posso vir até 90 graus contando em direção ao norte e até 90 graus contando em direção ao sul. A gente vai praticar já para ficar isso bem mais claro para vocês. A longitude, da mesma maneira. A única diferença é que a longitude ela dá a volta no planeta todo. A latitude não. A latitude ela só vai norte a sul em metade da laranja. Isso quer dizer o quê? Eu vou andar 180 graus, 90 para cima, 90 para baixo. A longitude não, eu saio do zero e eu dou a volta no mundo. Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Então aqui, ó, se você sai do zero e dá a volta, você não anda 180, você anda 360. Tá? Então, enquanto a latitude vai de 90 norte a 90 sul, fechando 180, a longitude vai de 180 leste até 180 oeste, totalizando 360. Tá bom? Maravilha! E aí, no cruzamento das linhas, a gente tem os pontos, como já falei para vocês. Tá? Então, as latitudes também chamadas de paralelos e as longitudes também chamadas de meridianos. Tá ok? Tá ok! Legal! Então, acabamos de ver aí definição das coordenadas, definição das latitudes, definição da longitude. Se estivéssemos lá na aula presencial, eu ia falar, criatura, escreva isso aí no seu caderninho, né? Como não estamos, então
a gente pula essa parte. Vamos dar uma praticada aqui. Pessoal, vamos dar uma praticada aqui. Opa, sem querer. Tá? Como é que a gente faz então na prática para indicar isso numa questão? E tem questões de vestibular que pedem exatamente o que eu vou pedir agora. Inclusive uma delas está lá na atividade, se não me engano. Ela pede exatamente isso. O cara ele te dá um ponto no mapa e ele pede qual é a coordenada desse ponto. Tá? Ou então ele te dá uma coordenada e pede para você marcar o ponto, se for uma questão de segunda fase, por exemplo. Mas vamos lá, vou fazer um exemplo para vocês aqui, para vocês verem uma coisa que pode pegar vocês, tá? Uma pegadinha, para vocês verem uma confusão que geralmente as pessoas fazem. Uma confusão que é muito fácil de acontecer, é um erro que acontece muito comum, mas vamos praticar para vocês fazerem esse erro o menos possível, tá? Vou marcar um ponto aleatório aqui, vamos ver, esse aqui, ó. Qual que é a coordenada desse ponto? Vamos começar sempre com a latitude. Tá? Então a latitude, você sai da linha 0, que é aqui o Equador, ó. O Equador é a linha 0. E você vai subindo para as outras linhas. Linha 15 é a do ponto? Não. Linha 30 é a do ponto? Não. Linha 45 é a do ponto? É. Então essa latitude do ponto é 45. Aí a gente bota 45 graus. Beleza? E qual que é a longitude do ponto? Qual coluna ele está? Aqui tem a coluna do 0, aí tem a coluna do 30. Repara que tem uma linha entre o 0 e o 30, né? Qual o valor vai ser dessa linha? Vai ser o valor 15, tudo bem? Ele não escreveu aqui, senão vai ficar um número muito grudado no outro. Então, ele não escreveu, mas tem uma linha bem no meio, você pega o valor intermediário, tá? Então, está na coluna do 30? Não. Está na coluna aqui do 45, que não tem o número? Não. Está na coluna do 60. Então, qual que é a coordenada desse ponto? 45 graus, 60 graus. Acabou aqui? Não. Se você botar assim, tá errado. E tem gente que bota assim na pressa e fala, ai, que bom, acertei. Não, você errou, cabeção, né? Pessoal, exercício vocês têm que fazer com calma. A prova é de vocês. Vocês podem pegar a caneta lá, grifar o que o cara quer na pergunta. Grifa para você não se perder quando for fazer a questão. Não acabou. Por que não acabou? Porque olha só, se eu botar aqui o ponto é só 45 graus, 60 graus, eu posso marcar o mesmo ponto desse lado aqui, ó. Qual que é a coordenada desse ponto que eu acabei de marcar? Também está na mesma linha do 45. Repara que tem 45 dos dois lados do mapa, mas é só para facilitar, né? Em vez de eu puxar essa linha lá do outro lado mais longe, é a mesma linha aqui, ó. Eu vejo o valor mais perto, é só para isso, tudo bem? Por isso que às vezes tem no meio do mapa também, é só para você ver mais perto. Esse ponto também é o 45 graus e também é o 60 graus. Porra, então, professor, então eles são iguais, você não falou que o ponto era um só na Terra, animal? É um ponto de latitude e longitude, vai ser um só na Terra. O que está faltando aqui? A direção. Por isso que é importante vocês verem a aula de orientação. Tá? Eu estou pegando 45, mas tem 45 aqui e tem outro 45 aqui embaixo também. Eu posso puxar uma linha desse 45 da coluna 60 e marcar esse ponto. Qual é a coordenada dele? Também é 45 graus e 60 graus. Qual é a diferença, então, desses pontos? A diferença é que esse ponto aqui, ó, o primeiro que eu marquei, eu puxei o 45 acima do Equador. Então, esse aqui é o 45 norte. E você precisa marcar isso nas suas coordenadas. Então, aqui é o 45 norte. Aqui também é o 45 norte, mas aqui é o 45 sul. Por quê? É o 45 abaixo do zero do Equador. Beleza? E o 60? Olha só, esse 60 aqui, ó, ele está para oeste do zero. Então aqui é o 60 oeste. Ele pode aparecer tanto W, ele pode aparecer com o O também de oeste. Tá? É a mesma coisa. 45 norte e 60 oeste só tem essa criatura desse ponto aí. Esse ponto número 2 que eu marquei aqui, ó, ele é 45 norte e 60 leste, porque eu puxei o 60 à direita do zero. E para a direita é leste e o oeste é o O de outro lado. Tá? Leste é direita e oeste, O de outro lado.
Oeste é para a esquerda. É quando você fala ó de oeste, é o ó de coração, ó do amor, né? Então o ó está para a esquerda, se você tiver o coração. Se você tiver o coração do lado direito, como muito poucas pessoas do mundo, essa dica não vale para você. Mas se você tem o coração do lado mais comum, que é o lado esquerdo, é o lado do ó do amor, então oeste é do lado esquerdo, o leste é do lado direito, tá bom? Então esse 60 aqui, ó, como veio do lado direito, então ele é 60 leste. Se eu falar para você 45 norte, 60 leste, só pode ser esse cara aqui. 45 norte, 60 oeste, só pode ser esse outro. E esse de baixo é 45 sul, 60 oeste também. Né? Ah, professor, mas você pegou os 60 aqui de baixo, não é 60 sul? Não, só é norte e sul quando você lê para cima e para baixo. Ó, eu li do zero, eu li em direção norte. A leitura foi feita na direção norte, então é 45 norte. A leitura foi feita na direção sul, então é 45 sul. Aqui, tanto nesse zero de cima quanto no zero de baixo, lembra que eles só existem para facilitar. Tá? Se você lê na direção horizontal, ó, eu li para a direção leste, meu ponto é leste. Eu li para a direção oeste, meu ponto é oeste. Então aqui embaixo 45 sul, 60 oeste. Eu podia marcar do outro lado também. Ó. Aqui seria o quê? 45 graus sul e 60 graus leste. Tudo bem, criaturas? Sim. Sim. Aham, todo mundo fala assim. Diga. Para mostrar a orientação, sempre a latitude é primeiro e depois a longitude? Se você botar a longitude primeiro, vai dar no mesmo ponto. Né? Se eu colocasse 60 oeste e 45 norte, ia cair no mesmo lugar. Mas é muito mais usual, por convenção, se escreve primeiro a latitude. Primeiro se escreve o norte e sul, depois o leste e oeste. Tá? Então é uma coisa mais assim, um costume de todo mundo escrever assim. É uma convenção. Tipo, o pessoal entrou num acordo, vamos escrever desse jeito. Se você inverter, o ponto é o mesmo, mas é esquisito. É mais comum você começar com o norte e sul e depois botar leste e oeste. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. E se cair no zero? Se tivesse um ponto aqui, por exemplo, ó, vamos puxar aqui o 60 até o zero. Como é que você vai escrever? Ué, 0 grau, você pode botar N ou S, escolhe a letra do seu crush aí. Ai, meu crush se chama Norberto, então bota 0N, né? Ai, meu crush se chama Sandoval, então bota 0S. 0S e 60 graus, no caso aqui, 60 graus oeste. Tá? Então, se cair na linha, 0 norte ou sul ou 0 leste oeste. Se cair bem no meio, pá, aqui ó, se cair bem no meio, se cair 0, 0, ué, 0 norte, 0 leste. Ou 0 sul, 0 oeste. Tá? Ou você pode escrever, né? Está no cruzamento do Equador com o meridiano de Greenwich. Dá mais trabalho, mas você pode escrever. Tá? 0, 0. Tudo bem? Vamos ver se tudo bem mesmo. Opa, calma aí. Vou marcar um ponto antes. Vamos ver se tudo bem mesmo. Me diz aí que coordenada que a gente tem nesse ponto aqui, ó. Qual seria a coordenada aqui? Diz aí. 30 norte, 90 oeste. Vamos lá. 30 norte, o que você fez? 30 norte. Você puxa 30 norte do 30. Isso, e 30 oeste. Ah, tá. Você tinha falado 90 oeste, né? Perdão. Tudo bem, tudo bem. 30 norte e 30 oeste, certinho. Puxou a linha do 30, que está para cima do zero, então você fez a leitura na vertical, então é norte. E aqui o 30 oeste, maravilha, você puxou para a esquerda. Para a esquerda aqui do zero do meridiano, então você foi para o outro lado, que é o oeste, marcou 30, 30. Tudo bem? Mais um aqui. Se eu puxar daqui, ó, deixa eu ver onde eu vou puxar agora. Eu vou puxar daqui. Esse ponto aqui, qual que é a coordenada aqui?
45 sul e 90 oeste. 45... Norte, desculpa. 45 norte, isso aí. Se fosse 45 sul, seria essa linha aqui, tudo bem? Ó? Porque é o 45 abaixo do Equador, tá? 45 norte, porque estamos puxando dessa linha aqui, maravilha. E quanto que você falou o outro? Não ouvi, desculpa. Esqueci. 90 oeste. 90 oeste, vamos ver. Tá na linha do 90? Olha lá. Opa, não tá. Tá nessa linha aqui, ó, que tá entre 90 e 60. Que linha seria essa aqui? Que coluna seria essa aqui? 75. 75. Isso. Nossa, como é que você sabe? Porque você deve tomar Todd. Então quem toma Todd sabe das coisas, não é verdade? E tomo Nescau. Ah, não, então você errou. Não, você errou. Pessoal, 75 leste, tá bom? Como eu falei para vocês, esse mapa aqui, como os números tão grandes, que é para você conseguir fazer legal o exercício, não ia caber o cara botar um monte de número ali, ia ficar mó confusão. Então ele tirou os números. Isso é muito comum nos mapas, tá, pessoal? É muito comum. Quem vai fazer o mapa que decide. Então os mapas, eles nunca são assim neutros, bonitinhos para todo mundo. Eles são mais com a cara de quem faz. No caso da pessoa que fez esse mapa, dividiu em 0, 15, 30, enfim, de 15 em 15, mas só botou os números de 30 em 30 aqui nas longitudes. Mas o cara podia botar números bem pequenininhos e dividir de 10 em 10, por exemplo, de 5 em 5. Cada um faz como quiser. Depende de como o mapa vai ser usado, né? No caso aqui, para o exercício, é mais legal ficar com os números grandes. Mesma coisa no norte e sul. Ele podia dividir de 1 em 1. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus. Legal. Ia ficar muito mais exato, né, para você achar o ponto. Se eu falar para você, se eu falasse para vocês com esse mapa aqui, pessoal, indica aí para mim a coordenada 5 graus norte e 32 graus leste. Dá para fazer com esse mapa aqui? Com esse mapa não dá, porque eu não tenho, né, onde é os 5 graus norte. Eu vou falar, é mais ou menos aqui. Se eu puxar uma linha aqui, aí vai dar uma confusão, tudo errado. Né? Então esse mapa ele não serve para coisas exatas, ele é mais para a gente treinar mesmo a teoria. Tá? E se eu falasse, por exemplo, eu quero 30 graus e meio norte e 90,2 graus leste. Dá para fazer aqui? Não, também não dá. Então a gente tem mapas que são muito mais exatos, que aí tem os graus de 1 em 1, ou tem até uns décimos de graus. Tá? Vocês podem achar isso daí. Por exemplo, se eu der um zoom naquele quadrado ali do mapa, estão vendo o quadrado? Ó, que moderno, ele pisca, né? Tá lá pulsando que nem um coração de amor pela coordenada. Você dá um zoom nesse quadrado do mapa. Dei um zoom, olha só. Ali dentro tem a cidade de São Paulo, né? Repara só que as coordenadas no limite do quadrado são 45W e 60W, né? Então 45 oeste e 60 oeste, essas duas colunas, né, verticais, e 15 sul e 30 sul. Esses valores eu tirei lá do mapa maior. Só que se eu quiser saber a coordenada da cidade de São Paulo, que não passa em nenhuma dessas linhas, eu precisaria de um mapa muito mais detalhado, né? Eu precisaria de uma divisão muito maior aí, de grau em grau, até de décimo de grau. Então, para representar esses graus quebrados, eu vou até mostrar aqui o Google Earth para vocês, vou mostrar agora para vocês o Google Earth. Tá? Para a gente representar esses graus quebrados, a gente usa os décimos de grau, ou, mais comum, a gente usa minutos e segundos. Tá? Ai meu Deus, professor! Aqui começa a complicar um pouquinho. Aqui é onde o pessoal dá uma embananada na cabeça, tá bom? Por que isso? Porque se eu falo 50 graus e meio, a gente automaticamente sabe que é a metade entre os 50 e os 51, né? 50,5. Mas esse não é o jeito mais usual da gente usar as coordenadas. A gente usa com minutos e segundos, tá? Então, como é que você fala meia hora? Fala 1h30, isso quer dizer o quê? 1h30 minutos. É assim que é usado em grau, né? Ai meu Deus, para que isso? Porque na história da invenção das coordenadas, quando um cidadão foi finalmente medir as longitudes e fazer essa medida mais exata de longitude, o cara usou um cronômetro para fazer a medida dos graus.
Tá? Existe toda uma história, vocês podem até procurar no Google, posso até botar para vocês, a história do relojoeiro que com um cronômetro ele conseguiu medir a distância das longitudes. Como ele mediu as distâncias em relação ao tempo, então ele dividiu cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos, como se fosse o cronômetro que ele estava usando lá. Tá? Então é muito mais comum, em vez de você achar, por exemplo, aqui, ó, a coordenada da cidade de São Paulo, em vez de você achar 23 graus,5505 sul e 46,6333 graus oeste, em vez de você achar assim, é muito mais comum você achar 23 graus, 32 minutos, 56 segundos sul e 46 graus, 38 minutos e 20 segundos oeste. Tá? Pessoal, vocês não precisam se preocupar, vocês não vão ter que fazer esses cálculos nas questões. Nenhuma questão vai te pedir para você calcular minuto, segundo, tal, não é isso. Mas ela vai querer saber se você sabe o que é isso, para que eles servem. Tá? Então toda vez que você vê uma coordenada que tem minuto e segundo, pode crer que o cara está te dando uma informação muito detalhada. Né? Não é só aquele grau, não é só onde cruza o 30 norte ou 30 sul. Além disso, é um detalhe muito maior, ou seja, com minutos e segundos, e às vezes você vai ter até meio segundo, você não tem como errar o ponto. Você vai estar ali com uma exatidão muito forte. Então você chega exatamente no lugar certo. Com o GPS, por exemplo, você vai botar grau, minuto, segundo. Ele vai te levar exatamente para o ponto. Vou mostrar para vocês aqui no Google Earth. Google Earth. Vamos para o Google Earth. Vou dividir minha tela com vocês aqui. Vou parar o slide. Vamos para o Google. Maravilha. Vocês estão vendo minha tela do Google aí? Sim. Sim. Legal. Bom, está aberta aí a tela do Google. O que eu vou fazer? Olha só aqui. Repara quando eu passo o mousezinho. Repara aqui na parte de baixo, ó. Estão vendo meu mouse? Na parte de baixo aqui, ó, ele marca graus, minutos, segundos. Graus, minutos, segundos. Tá? Então é exatamente aonde o ponto do mouse está. Conforme eu vou dando zoom no mapa, São Paulo, vamos até Jundiaí, aqui Jundiaí, dá o zoom em Jundiaí. Jundiaizão. Vamos dar mais um ainda em Jundiaí. Mais um ainda em Jundiaí. Vamos ver onde a gente está. Vamos dar mais um ainda em Jundiaí. Onde estamos? Nem sei onde estamos aqui em Jundiaí. Qualquer lugar. Vamos botar no nosso lugar, né? IFSP Jundiaí. Oh. Legal. Aqui estamos. Agora sim, ó. IFSP Jundiaí. Estamos aqui. Qual é a coordenada dele? Olha só aqui embaixo, ó. Qual é a coordenada do nosso IFSP? 23 graus sul, 11 minutos, 33,15 segundos sul. E 46 graus, 52 minutos, 37,86 segundos oeste. Então é uma coordenada muito exata, muito exata. Tá? Então a gente vai ter essas coordenadas com minutos e segundos quando o cara quiser botar um local com muita exatidão para vocês. Aí elas aparecem. Então se aparecer para vocês, não fique com medo, não tremam na base, não derrume uma lágrima. Tá? Simplesmente ele está querendo ter muita exatidão no que ele está mostrando. Tá? Não estranhe isso. O mais comum é só botar os graus. Porque a questão vai saber só se você entendeu o raciocínio de como funcionam as coordenadas. Se você eventualmente um dia for trabalhar com logística ou alguma coisa assim, e você precisar de uma coisa mais exata, você não vai fazer isso na mão no papel. Você vai usar algum equipamento que vai te dar, vai usar um GPS que vai te dar esse ponto. Mas é interessante você saber
se o GPS está indicando certo. Se você está no Brasil e o GPS está te indicando 40 graus norte, você fala, porra, tá errado, né? Porque o Brasil não está no 40 graus norte. Você sabe que o Brasil está a maior parte no hemisfério sul e totalmente no hemisfério oeste. Então você ter uma noção da sua localização vai facilitar muitas coisas, solucionar muitos problemas, que às vezes tem um problema com uma solução simples, mas se você não manja disso, você vai rodar pra caramba, tá? Maravilha! Um outro jeito, pessoal, que pode aparecer para vocês as questões são o seguinte. Vou botar aqui, ó, no Google, aqui na pesquisa, 40 graus sul, um ponto. 40 graus sul, sei lá, 25 graus oeste. Pedi para ele achar para mim. Olha lá, tá no meio do Oceano Atlântico. Beleza? Tá no meio do Oceano Atlântico. Problemas que eu já vi, pessoal, questões que eu já vi. Um cara te dá um ponto aleatório. Um cara te dá um ponto aleatório no planeta. O cara fala, 40 graus sul, 25 oeste. Ele está mais próximo de, letra A, América do Norte. Letra C, letra B, Antártida. Letra C, Europa. Letra D, Japão. Então, muitas vezes, o cara pode te dar uma coordenada e aí pedir para você indicar aonde ele está próximo. E aí você tem que ter aquela noção dos quadrantes, hemisfério norte-sul, hemisfério leste-oeste, ocidental-oriental. E você tem que ter uma noção básica do mapa mundi. No nosso caso, nosso ponto aqui, ó, pontinho amarelo aqui, ó, 40 graus sul, 25 oeste, ele está bem mais próximo da Antártida, que está aqui embaixo, do que dos Estados Unidos, que está lá em cima. Está aqui, ó, Estados Unidos. Tá? Então tem que ter uma noçãozinha um pouco do mapa mundi. Tudo bem? Outra coisa que já vi aparecer em questão também e vai envolver a orientação. Rotas. Traçar rotas. Por exemplo, se eu saio do ponto 40 graus sul, 25 oeste e vou para o ponto 40 graus sul e 40 graus oeste, em qual direção que eu fui? Olha aí. Então já tiveram questões assim também. Se eu saio desse ponto verde e vou em direção ao ponto vermelho, em qual direção cardial que eu fui? E aí, quem me responde isso? Oeste? Oeste, isso mesmo. Você foi na direção oeste, porque você foi para a esquerda. Se tivesse uma rosa dos ventos aqui, e até tem aqui no Google, tá vendo aqui em cima a setinha do mouse? Eu indico o N de norte para cima, cima entre aspas, sul para baixo, aí é oeste para a esquerda e leste para a direita. Tá? Então, se eu saio do verde e vou para o vermelho, eu vou para oeste. O que as questões elas fazem? Elas não dão mapa, que é a mesma coisa que eu botei para vocês na lista de exercício. A questão não te dá o mapa, ela só te dá a coordenada. Então, no enunciado, o cara fala, um cidadão está na coordenada 40 graus sul, 40 graus oeste, e ele vai se deslocar para o ponto 40 graus sul, 25 oeste. Em qual direção que ele vai? Letra A, oeste. Letra B, norte. Letra C, leste. Então, o cara pode botar para vocês a coordenada, perguntar um trajeto. E para onde estou indo? Então, vocês têm que prestar atenção qual coordenada sai e para onde você vai. Tá? Vamos fazer um exemplo desse agora aqui no PowerPoint para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Pessoal, alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo bem. Estão vendo aí de novo meu slide? Tô sim. Beleza. Beleza. Maravilha. Professor,
Só para ver se eu entendi, por exemplo, essa foto que você estava antes de São Paulo. A 45, ali seria oeste, né? 45 oeste. Isso. Então, 45 oeste, aí na outra coordenada estaria 60 oeste, quer dizer que ele está indo para oeste, né? Porque está aumentando o número do grau. Isso, se eu falasse para você, é isso que você falou mesmo. Nessa direção está aumentando, então aqui você está indo mais para oeste. Tá? Se você estivesse indo na direção contrária, você estaria indo mais para leste, porque está diminuindo o oeste, entendeu? Você está indo em direção ao zero. Tá? Mesmo raciocínio você pode usar para o norte e sul. Ó. Do 15 sul para o 30 sul, você está indo aqui em direção sul. E do 30 sul para o 15 sul, direção contrária, você está indo para o norte. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. Pessoal, um exemplo aqui do Enem. Ó. Essa questão do Enem aqui é uma questão teórica sobre coordenadas. Então, é um jeito que costuma aparecer. Ele conta uma historinha aqui. Né? Conta uma historinha do Amir Klink, que ele estava com um vidro vazio no barco dele. Ele botou dentro do vidro uma notinha cheia de zero, com uma bolinha rosa. E ele escreveu a posição desse papel. Ele botou lá 49 graus norte, 40 minutos, né? E longitude 23 graus, 49 minutos oeste. Ele botou isso dentro do barco dele, quando ele estava navegando, e jogou no mar. O potinho. Né? Tampou e jogou. E aí, ó, ele nunca imaginou que ele receberia uma carta com a foto de um menino na Noruega segurando a bolinha e a notinha que ele escreveu. Então o vidro dele viajou pelo mar até chegar lá. Né? E aí o cara pergunta, ó, o autor anota a sua coordenada geográfica. Ele pergunta, o que é coordenada geográfica? Olha lá. Então é uma pergunta teórica, né? Letra A. Coordenada é a relação que se estabelece entre distâncias representadas no mapa e distâncias reais da superfície. Coordenada é o registro de que os paralelos são verticais e convergem nos polos. Os meridianos são círculos imaginários horizontais equidistantes. Coordenada é a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permite localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. Pode ser a latitude com uma distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich e a longitude com a distância em graus entre um ponto e o Equador. Ou coordenada é a forma de projeção cartográfica usada para a navegação, onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. E aí, qual que é a melhor aqui? Qual se encaixa melhor na definição de coordenada geográfica? Acho que C. C. Na C. Isso aí, é a C. Né? Então nada mais são do que umas linhas imaginárias, claro, porque elas não existem no planeta, né? A gente faz elas só no papel. Então são linhas imaginárias que permitem localizar um ponto. Repara que o Enem é sacana, pessoal. Se vocês fizeram questão de Enem aí, o Enem é sacana. Tá? Porque ele bota coisas para confundir. Ó. Ele inverte, né? Na letra B. Ele fala que registro de paralelos são verticais e convergem para os polos. Tá? Ao contrário, os paralelos são as latitudes, que são na horizontal, elas não vão para o polo, né? Elas acompanham o Equador, ele inverteu, né? E os meridianos são círculos imaginários horizontais. Não, horizontal é a latitude, ó, que ele inverteu, sacana. Mesma coisa ele fez aqui na letra D, né? Ó. A latitude é a distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich. Não, a latitude é a distância em graus entre um ponto e o Equador. A longitude é entre um ponto e o meridiano de Greenwich, ele inverteu também, sacana. Beleza? Cuidado com o Enem, leiam com atenção. Enem é atenção. Tá? Então, beleza, pessoal. As coordenadas a gente viu. Você acha norte, sul, leste, oeste. Maravilha, espero que esteja tudo bem. E as curvas de nível, elas são uma confusão. Porque com a coordenada você acha norte, sul, leste, oeste, mas você não acha altitude. Com a curva de nível, o mapa te dá a altitude do lugar. Então você pode ter tanto o ponto no planeta Terra e você pode ter junto com o ponto a informação se ele está muito alto, muito baixo, em cima da montanha, embaixo do mar. Tá? Então elas são chamadas de curvas de nível, apesar de não serem curvas, né? Elas são linhas. E elas servem para marcar a altitude do relevo. Repara só aqui nesse desenho. Quando a gente vê um morro de lado, aqui está o morrinho de lado. Né? Então você marca lá. Essa primeira linha aqui 5 metros, depois 10 metros, depois 20 metros,
depois 30, depois 40. Cada linha, ela é uma altitude. As linhas, ela meio que unem os pontos com a mesma altitude em volta do relevo todo. Só que no mapa, você não vê o morro de lado, no mapa você vê o morro de cima. Então, quando você vê ele de cima, as linhazinhas elas se fecham, parecendo umas bolinhas, uns polígonos, né? Então, ó, essa linhazinha mais alta aqui, ó, no topo do morro de lado, ela é só uma linha. Só que ela dá a volta no morro todo. Quando você vê de cima, olha só como ela fica. Ela fica redondinha. Redondinha não, né? Fica um polígono fechadinho. Tá? O que ela quer dizer? Quer dizer que em qualquer lugar dessa linha aí, desse polígono, a altitude é a mesma. Então, quando você tem um mapa com essas linhas, nem todos têm, mas alguns apresentam, elas vão ter o valor, ó, no caso aqui, ó, 100. Essa linha aqui é a de 100. Essa linha aqui é a de 200. Essa é a de 300. Então, você sabe que qualquer lugar entre essa linha de 100 e a linha de 200, qualquer lugar aqui está numa altitude entre 100 metros e 200 metros de altura. Tá? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, tchan, qual é a altitude dele? Não sei, porque não tem nenhuma linha ali, mas com certeza é entre 100 e 200 metros, tá? De altitude. Então é para isso que servem as curvas de nível, para mostrar para vocês as altitudes, e elas trazem outras informações também que a gente vai ver já já. Olha aí outro exemplo. Ainda não entendeu? Vamos tentar nesse exemplo e depois vamos ver o vídeo da caixa de areia. Tá? Olha aqui, ó, mesma coisa. Ó. O cara pega um morrinho, fez um morrinho aqui, ó, um morrinho de lado. No caso aqui ele até desenhou a linha e ele fez ela dando a volta já por trás do morrinho, né? Quando você vê de lado, você vê assim. Quando você vê de cima, você vê só os polígonos fechados. Tá? Olha nesse caso aí. Ó. Nesse caso aí a gente vê uma foto onde está bem marcada. As curvas de nível estão bem marcadas. Isso é muito usado na agricultura. A gente vai ver isso quando falar de erosão. Tá? Então repara, cada curva como se fosse um degrau do morro. Quando você vê o morro de lado, você não vê esse degrau dando a volta no morro todo. Mas quando você vê ele de cima, aí você vê toda a volta que ele dá. E aí no mapa ele mostra a visão de cima. Tá bom? Olha só essa questãozinha aí. Ó. Vou fazer com vocês só para vocês terem uma ideia. O cara tem algumas curvas de nível e ele tem uma linha com o ponto A e ponto B. E aí cada curva tem o seu valor. Ó. 0 metros de altitude, 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80, 100, 120. Esses valores, pessoal, também dependem de quem faz o mapa. O cara pode botar uma curva para cada metro, se ele quiser. Uma curva por centímetro. Por que ele não bota? Porque aí ia ficar a confusão do diabo, né? Então aqui o cara escolheu botar de 20 em 20 metros. Você vai achar alguns mapas que está de 10 em 10, de 5 em 5, de 50 em 50. Depende de quantas curvas o cara quer botar. Então o cara botou aí de 20 em 20, indo de 0 até o 120. E uma linha AB, beleza? Vamos lá. Número 1, afirmação número 1. Vou usar essa questão aqui de desafio da sala. Desafio da sala. Ah não, mentira. Vou usar a próxima de desafio da sala. Tá? Essa aqui é para a gente treinar. E a próxima de desafio da sala. Questão número 1 aqui. Ó. Afirmativa 1. As curvas de nível, ou isoípsias, são outro nome para elas, mas deixa quieto. Né? As curvas de nível são linhas que unem os pontos do relevo que possuem a mesma altitude, facilitando a análise da organização da rede de drenagem, por exemplo, dos rios, né? Enfim. Diferentes declividades das vertentes, entre outros aspectos do espaço geográfico representado. Então, com as curvas de nível, você pode ver, tanto se tivesse rio desenhado aí, você ia poder analisar eles de um jeito muito mais fácil. No caso, não tem nenhum rio desenhado, mas se tivesse, que é a próxima questão, por exemplo. E você pode ver as declividades. Você pode saber só pelas curvas se o morro, se a encosta dele, a vertente, ela é muito inclinada ou não. Tá? Como assim? Quanto mais próximas forem as curvas, mais inclinado é esse morro. Quanto mais afastadas forem as curvas, mais suave ele é. Vou fazer um desenho aqui. Ó. Olha só esse morro. Ó. Tchan, tchan. Um morrão assimétrico, né? De um lado muito inclinado, do outro mais suave. Se eu faço as linhas aqui, ó, uma linha de uma altitude, outra linha de outra
outra linha de outra, outra linha de outra. Se eu vejo essas linhas de cima, quando eu fizer a bolinha pequena, aí eu faço a outra bolinha aqui, ó. Repara que de cima, uma está quase em cima da outra. Então, quando eu fizer a outra bolinha, ela vai estar de um lado muito próxima e de outro lado mais longe. Aqui, ó, aqui está quase uma em cima da outra, aqui elas estão mais afastadas. Vou fazer a outra. Está quase em cima e aqui está bem longe. Então, ó, quase em cima, passa quase em cima e outra passa bem longe. Tá vendo aqui, ó? Quanto maior for a distância entre as curvas aqui, ó, quer dizer que, na verdade, menos inclinado é o relevo. E quanto mais próximas as curvas, mais inclinado é aquele relevo. Tá? Beleza. Número 2. Verifica-se que, ao longo do traçado AB, a curva de 120 metros representa o ponto mais elevado do relevo. Vamos ver. Ao longo do traçado AB. O traçado AB passa pela parte mais alta de 120. É verdade isso? A linha do AB cruza a curva do 120? Não. Não. Qual curva que ela cruza no máximo? Não sei. 110, mais ou menos. Isso, ela passa mais ou menos no máximo ali no 110, né? Mas como não tem a curva do 110, a curva que ela cruza maior aí é a 100. Mas ela chega em algum valor entre 120 e 100. Tá certinho, isso aí, né? Então tá errada a número 2, né? Ela não passa pelo 120. Onde ela passa mais alto é a curva do 100, mas ela passa ali em algum momento entre 120 e 100. Pode ser próximo do 110 mesmo. A 2 está errada. Né? A 3. As curvas de nível da vertente do lado B, então aqui desse lado, do ponto B, as curvas de nível da vertente do lado B apresentam uma topografia mais elevada e mais íngreme do que as curvas de nível do lado A. E aí? Vocês acham que a do lado B é mais íngreme, ou seja, mais, né, uma declividade maior, ou ela é uma declividade mais suave do que a do lado A? Bem É o contrário. Bem mais suave, é o contrário, é isso aí. Então do lado B você tem a declividade mais suave, porque as curvas estão mais afastadas, ao mesmo tempo o lado B também é mais baixo, né? No lado B você não chega até 120. O lado B, ó, você tem a primeira curva que é o 0, você tem a do 20, você tem a do 40, você tem a do 60 e você tem a do 80 só. Você não tem a do 100 nem a do 120. Então o lado B ele é mais baixo e ele é menos inclinado. Se a gente fosse desenhar esse morro de lado, seria assim, ó. Sobe mais inclinado até 120, vai descendo suave, sobe de novo suave até 80 e desce suave de novo até o 0. Seria assim. Aqui estaria a letra A, aqui estaria a letra B. Opa, letra B. E a linha não passa no 120, a linha passa em algum lugar entre o 100 e o 120 e também não chega no 80, lá no B ela passa perto do 60. Tá? De lado seria mais ou menos assim. Número 4. As maiores elevações e declividades localizam-se na porção ocidental da representação. Olha lá que sacana. Qual é a porção ocidental? Ocidental é o oeste. Lembra que oriental é o lado lá do Japão, do Oriente. Né? Então o Oriente é o lado do leste, é lá para o lado da Ásia. O Ocidente é o nosso lado. Tá? Então, as maiores elevações e declividades estão no lado oeste, ocidental, com certeza, que é o da letra A. Que na letra A, se dividir aqui em norte, sul, leste, oeste, né? O lado leste, oriental, o lado oeste, ocidental. O lado ocidental, com certeza, é mais alto e tem mais declividade. E a número 5, a porção ocidental apresenta uma topografia mais favorável à produção agrícola, quando relacionada ao cultivo de lavouras. Olha só. O cara pode te dar uma coisa de cartografia e perguntar de vários outros assuntos. Para você ter uma produção agrícola, é mais fácil você produzir na montanha ou na área plana? Muito mais fácil na área plana. Então a porção oeste, ocidental, ela vai ser boa para a agricultura? Claro que não. Né? A não ser que você queira dar cambalhota com feijão, aí tudo bem, mas se não é o caso, quer plantar na terra, é melhor uma parte plana. Né? Então, a 1 e a 4 que estão corretas, beleza? Maravilha. E essa aqui é o nosso desafio. Professor. Oi, diga.
Essas curvas de níveis, ela pode indicar profundidade? Também pode. Boa pergunta. Boa. No caso, se for ao contrário, né? Tipo, o ponto mais alto seria o menor valor e o ponto mais baixo seria o maior valor. Isso aí. Cara, genial, genial. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu lembro quando eu estava na faculdade e eu fui ter aula de cartografia, a gente tem um ano inteiro de cartografia. Onde eu fiz, né? Tem alguns cursos de geografia que não dão tanto destaque para a cartografia, dão destaque em outras áreas, enfim. Aonde eu fiz lá no Paraná, a gente teve um ano inteiro de cartografia e teve um professor que ele falou justamente isso. Ele deu um mapa que nem esse aqui, ó, das curvas de nível, só que não tinha valor nenhum, eram só as curvas. E ele perguntou pra gente, esse mapa está representando um buraco ou está representando uma montanha? Como é que eu vou saber? Eu não sei. Precisa dos valores. Então é bem como você falou. Como eu estou vendo aqui, ó, que está 0, 20, 40 e tal, eu sei que a parte do meio aqui é mais alta. Então eu sei que é um morrinho, porque a parte do meio, que é o topo, que é a menor curva, então vai dar aquele topinho, é o mais alto. E se fosse o contrário, né? E se fosse aqui, ó, aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 40. O que eu estava fazendo aqui? Representando um buraco, né? Então seria um buraco, seria o contrário. Onde você tem a curva do 0, está lá embaixo. Aí você sobe um pouco, tem a curva do 10, tem a curva do 20, tem a curva do 40. Isso aí, boa pergunta. Tá? Por isso que é importante você prestar atenção nos valores da curva. Mas ó, eu nunca vi uma questão de vestibular fazendo isso. Tá? Eu nunca vi. Essa sacada que você teve foi além. Parabéns. Tá? Mas eu nunca vi uma questão de vestibular tratando de curva de nível e alguma depressão. Nunca vi. Se existe alguma, eu não conheço. Tá? Eles sempre tratam com relevo positivo, que é tipo morro, montanha, tá bom? Que vai para cima. Tá certo? Professor? Oi. Então, tipo, uma profundidade seria menos 120? Não seria menos. Ele simplesmente bota o fundo do buraco que vai ter a curva menorzinha. Então é só o fundo do buraco vai ter o menor valor. Então você vai, por exemplo, aqui, ó, seria 0, aí depois você sobe 10, depois você sobe 20, entendeu? Não precisa ser negativo. A não ser que você tenha no mesmo mapa montanha e buraco, entendeu? Então se tiver montanha e buraco junto, então por exemplo, se eu tivesse só o buraco e eu botar 0, 10, 20, tudo bem, é um buraco. Agora se eu continuo aqui, ó, e subo o morro, tá? Se eu faço aqui, ó, um buraco e subo o morro, né? Essa linha aqui, ó, essa linha aqui é a linha 0, é o nível do mar. Aí sim, aí para diferenciar tem que ter um negativo, tá? Oi. É que eu não consigo ver você mexendo no mouse. Mas você não consegue ver o desenho? Eu consigo ver o desenho final, às vezes, mas às vezes trava, eu não consigo ver você mexendo no mouse. Ah, que coisa. Achei que você conseguisse ver. Oh, mas o desenho final você tá vendo aí? Eu não sei, porque eu não sei se é o final. Mas é um desenho feio que tem. Tem um desenho feio aí. Eu tô vendo a montanha, que você fez o A e B e só. E só isso. Ah, não, já fiz vários desenhos depois desse. Calma aí. Acho que travou. Mudou alguma coisa aí? Não. Ah, então travou pra você alguma coisa aí. Sim. Eu mudei de slide. Eu mudei... Essa aula tá sendo gravada ou não? Tá sendo gravada. Eu mudei o slide e voltei. Pra você mudou o slide ou não? Não. Ah, então acho melhor você tentar sair e voltar, tá? Professor, pra mim não mudou também não. Ah, então calma aí. Então eu vou parar a divisão de tela e eu vou dividir a tela de novo. Calma aí, então. Talvez dê algum pau aqui também no... Vamos dividir a tela de novo. Estão vendo o slide aí? Sim. Beleza, mudou? Ai, não apareceu pra mim. Eu ainda não tô vendo. Pra mim apareceu.
Eu tô vendo, professor. Pra mim tá normal também. Pra mim também. Normal. Tipo, 10 horas pra cada Eu vou tentar sair e entrar de novo, mas aqui não tá aparecendo pra mim, não. Tá. Tenta sair e entrar de novo, ver se melhora, e também tá tudo gravado, tá bom? Depois vai ficar tudo gravado lá, tá? Respondendo a pergunta da pessoa que toma Todd com certeza aí. Ó, se tiver aqui um buraco e um morro, e essa linha aqui do meio for a linha 0, por exemplo, que é 0 metros de altitude, aí eu vou ter que botar um negativo para saber que essa linha aqui de baixo é a linha menos 10, por exemplo, né? Só para não ficar duas linhas com o mesmo nome, né? E a linha aqui é a linha 10 positivo, tá bom? Se eu tivesse só o buraco, o cara pode botar sem o sinal, tá? Mas se tiver os dois, ele vai botar o sinal para diferenciar, que um está abaixo do zero, o outro está acima do zero. Beleza? Mas, senhor, vamos supor, tá na linha do mar, o ponto mais alto tá na linha do mar. Eu posso colocar, tipo, os valores, vamos supor, o ponto mais baixo, quanto mais baixo o ponto, maior o valor, tipo, vamos supor, eu tô na linha 0, conforme eu for descendo, vai aumentando a profundidade do buraco. Isso aí. Isso. Pode também? Pode, é o que vai acontecer aqui, né? Aqui a outra linha vai ser o menos 20, por exemplo. A outra aqui vai ser o menos 30, né? Você podia botar sem o menos? Podia botar sem o menos também, não tem problema. Porque eu sei que cada linha que eu cruzar tem uma diferença de 10 metros. Como eu estou vendo que está aumentando para baixo, no caso é como você falou. Então é a profundidade do buraco ou a profundidade do mar. Tá? Então você pode achar com o sinal, então você sabe que está abaixo do zero, mas se você achar sem o sinal, aí cabe a você interpretar o mapa. Tá? Aí vai da sua interpretação do mapa, certinho como você falou. Na profundidade do mar, o cara vai aumentar os valores em relação ao fundo do mar, né? Vai aumentar cada vez mais fundo, cada vez maior o valor. Isso aí, tá? Então tem que prestar atenção na interpretação, isso mesmo. Aqui, ó, nesse exercício mesmo, ó, se eu tivesse uma outra curva depois do zero aqui, ó, uma outra curva aqui, ó, o cara podia chamar ela de, como está de 20 em 20 o intervalo, ele podia botar aqui menos 20. O que eu ia entender? Opa, essa curva de menos 20, ela deve estar, ela está 20 metros abaixo da superfície, né? Então eu estou agora ou indo para um fundo de um buraco, ou indo para o fundo do mar, ou de um lago, não sei. Eu estou 20 metros abaixo da superfície. Ele podia botar o menos 20. E se ele não botasse menos? Botasse só o 20? Você ia olhar, você ia achar estranho no primeiro momento. Porém, interpretando o mapa, você ia ver, então se eu estou ali 0,20 e tal, 0,20 até o 120 na parte menorzinha, ou seja, que o topo é mais estreito, né? Então se o topo mais estreito está mais alto ali, 120, o outro lado eu estou baixando, né? Tá bom? Então é muito comum usar o sinal, porque não dá confusão. Se o cara não botar o sinal, vai dar uma confusão do caramba. Então, com o sinal, você vê que está abaixo do nível 0, né? E sinal positivo acima do nível 0. Tá bom? Beleza. E agora um desafio, pessoal, para a gente fechar. Essa questão aqui é da Unicamp, tá? O cara bota aí um ponto A, tá aqui o ponto A, o ponto B. Lembrando que o desafio, pessoal, vale ponto para a sala toda, tá? Mesmo que uma pessoa só responda, não tem problema. Se essa pessoa responder incompleto, a gente vai tentando completar o máximo possível, que o objetivo é vocês entenderem, tá? Quando era no presencial, a questão do desafio, o objetivo é vocês trabalharem em grupo, porque aí no presencial eu sorteio uma pessoa para responder. Então, quando é no presencial, eu dou o desafio, dou lá 2 minutos para vocês conversarem entre si, e aí eu sorteio uma pessoa. No caso aqui, eu não vou sortear. No caso aqui, quem quiser fala, tá bom? Então, o cara deu aqui uma figura, tem um ponto A, um ponto B, tem essa linha mais escura aqui, ó, essa linha mais escura aqui, que é o rio, aqui ó, rio, ele indica o norte, de norte, sul, leste, oeste, ele faz só uma setinha para o norte, que automaticamente você já traça o sul para baixo, para a direita é o leste e para o outro lado é o oeste, ou de outro lado, né? E ele dá o valor das curvas. Tem uma curva de 500 metros, uma de 520, 540, 560, 580, assim vai. Tá? E que é a questão correta. Beleza? Letra A.
Letra A diz que o ponto A está na parte mais alta do relevo. Letra B diz que o rio corre da direção nordeste para a direção sul do oeste. Letra C diz que o ponto B está em uma porção mais elevada do relevo do que o ponto A. A letra D diz que o rio corre da direção sul do oeste para a direção nordeste. E a letra E fala que a declividade é mais acentuada do lado esquerdo da imagem. Antes da gente começar, só lembrando que temos norte, sul, leste e oeste. E aí, onde é o nordeste? Nordeste é entre o norte e o leste, NE. Às vezes o leste ele é escrito com E em vez de L, porque vem do inglês, tá? Oeste em inglês é west com W, então às vezes troca. E o leste em inglês é east, com E no começo. Então o NE é nordeste. Entre o S e o L, que seria o sul e o leste, a gente tem o sudeste, que é o SE. É como se fosse o sul do leste, né? E aí aqui no meio a gente tem o sul do oeste, que é o SO. E entre o norte e o oeste temos o noroeste, que é o norte do oeste. Tá? Então são os pontos colaterais. Deem uma olhada na aula síncrona de orientação, que lá tem tudo isso, tá bom? E aí, pessoal? Vocês acham que a letra A está correta? Quem vai dar a cara a tapa aí? Letra A, correta ou errada? Hã? Tá errado. Tá errada a letra A. Me explica por quê. Porque o ponto está indicando ali 500 metros, e o lado está um pouquinho acima, e o ponto mais alto a gente consegue ver que é 640. Isso aí, né? Então a gente vê pelas curvas de nível que o relevo, a curva máxima dele é 640. E o ponto A está próximo da curva do 540. Quer dizer, tem partes do relevo muito mais altas do que aonde o ponto A está, né? Então realmente o ponto A não está na parte mais alta do relevo. Se ele tivesse aqui, ó, aí sim, ele ia estar na parte mais alta, né? Não é o caso, ele está lá do outro lado. Beleza. Realmente a letra A não é, está fora. Alguém quer responder alguma das outras letras? Porque as letras dos rios elas são mais complicadas de analisar. Vamos analisar outra letra mais fácil aqui. Vamos ver. A letra E. A declividade é mais acentuada no lado esquerdo da imagem. E aí? Não é. Errado. Por que está errado? Porque é evidente que a declividade é maior do lado direito. Por quê? O que mostra isso na imagem que você chega nessa conclusão aí? A quantidade, a legenda de metros. A gente consegue ver que vem aumentando. E também as linhas de nível estão praticamente uma em cima da outra. E como o senhor disse, quando está muito perto uma da outra, quer dizer que a declividade é maior. Isso aí. Então a gente vê que tem muito mais altitude, né? Como você falou, né, que tem mais metros aí nas curvas, então muito mais altitude, e ao mesmo tempo uma quantidade de curvas muito maior, muito mais próximas, né? O que mostra então que o relevo ele é mais alto e mais inclinado do lado direito da imagem, do lado leste da imagem. Do lado oeste, que é o lado esquerdo, ele tem uma declividade mais suave, tá? Então a declividade mais acentuada é do lado direito. Diga. Esse N aí em cima da imagem, ele indica o sentido que o rio está indo? Não, ele só indica o sentido norte. Ah, beleza. Tá bom? É muito comum nos mapas, pessoal, o cara não botar uma rosa dos ventos completa. Ele bota só o N, tá? Então é muito comum nos mapas vir só um N e uma setinha, tudo bem? E às vezes, geralmente a setinha está para cima. Geralmente os mapas são orientados com o norte estando na parte posterior da folha. Mas tem mapas que podia vir assim, ó, uma seta na diagonal N. Tá? Quer dizer o quê? Se tivesse desse jeito aí, ó, quer dizer que o leste estaria para cá, o sul estaria para lá e o oeste estaria para lá. Entendeu? Estaria inclinado. Tá? No caso, mas não é muito comum você achar mapa inclinado, não. É mais comum você achar um mapa assim, orientado com o norte para cima. Tá? É muito mais comum. Então, esse N não é para onde o rio está indo. Esse N é norte. Certo? Então, beleza, temos a letra A que vocês já eliminaram corretamente. A letra E, vocês já eliminaram corretamente. Já estão um passo mais dentro da Unicamp. Vamos lá. Vamos agora para a letra B. Vamos deixar as do Rio para o final, porque além de serem
uma das duas é a correta, elas são mais difíceis de analisar. Letra C, né? O ponto B está numa porção mais elevada do relevo do que o ponto A. E aí? Quem está mais alto? O B? Errado. Tá errado, óbvio. Por que está errado? Porque quando a legenda indica o ponto A gente consegue ver nitidamente que ele está próximo do 540 metros. O ponto B está abaixo desse nível. Isso. Então é errado. Isso aí. Apesar dos dois pontos estarem na mesma linha, né, não é essa Exato. linha que vai indicar. O que indica é a proximidade deles das curvas de nível. Então, o ponto A ele está bem próximo da curva do 540. O ponto B está bem próximo da curva do 520. Então, o ponto B está numa altitude mais baixa que o ponto A. Né? Vocês devem estar ouvindo o bebê chorar. É que ele está chorando aqui na porta do quarto. Né? Então, não é a letra A, não é a letra E e não é a letra C. Legal. E agora? Agora que vem uma das grandes importâncias das curvas de nível. Quando a gente fala de rios, né? Para que lado esse rio está indo? Ele está indo, como diz a letra B, da direção nordeste para sudoeste, ou seja, então ele sai do nordeste, vem para sudoeste, ele está indo assim. Ou ele está indo ao contrário, saindo do sudoeste para o nordeste, ou ele está indo assim. E aí? Ele está indo para o sudoeste. Isso. Então vocês acham que é a letra B? B de bola? B de bola? Por quê? Isso. Por quê? Por causa da Por conta elevação. da posição do rio. Isso. Não entendi, fala de novo. Eu acho que por causa da elevação, tipo, tá maior ali, onde a risca ali perto do N tá apontando que o lugar é mais elevado. E ali embaixo tá apontando que o lugar é mais pra baixo, né? Mais profundo, automaticamente o rio ele não vai estar sendo da visão. Porque no caso ele teria uma profundidade, ele está caindo dali e descendo para baixo. Isso. Deu para entender. Ainda bem que ele não desce para cima, né? Nossa, esse justamente do verbo é legal. Não, mas é isso mesmo, você falou certinho. Se você vê um rio indo para cima, ou você tá com algum problema na cabeça, ou o rio tá com algum problema também, você tem que mudar de planeta. Tem alguma coisa errada, né? O rio tem que ir sempre para baixo, né? Então o rio vai acompanhar. Como é que é? Desculpa. Algum problema na gravidade aí existe. Isso, algum problema na gravidade, você tá muito louco, né? Então, como nós não estamos muito loucos, a gravidade não está com problema nesse momento, por enquanto, então o rio ele vai sempre para baixo, por causa da gravidade. Então ele tem que seguir a direção decrescente das curvas, né? Então aqui para o lado, como nossa amiga disse, mais perto do N, ou seja, mais perto do nordeste da imagem, né? Se a gente levar em consideração que aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste, então essa quina aqui é a quina nordeste, né? Então próximo aqui do nordeste, repara, o rio cruza essa curva aqui, ó. Qual é o valor dela? Não sei, deixa eu prolongar. É a curva 580. Então primeiro o rio cruza a curva 580. Qual é a próxima curva que ele cruza? Prolongou, é a 560. Pô, então ele está saindo do nordeste e indo em direção ao sudoeste, com certeza. Ele está vindo para cá, né? O que ia acontecer se fosse o contrário? E se essa curva aqui, ó, se essa curva aqui fosse a curva do 580 e essa outra curva aqui que fosse a do 560, aí ele estaria indo para outra direção, né? Então se as curvas fossem ao contrário, ele estaria indo em direção nordeste, tá? Então, pessoal, essa questão da Unicamp, ela é bem completona. Ela traz as curvas de nível, ela pergunta de altitude, pergunta de declividade e ainda pergunta da direção do rio. Ela junta 3 coisas numa só. Geralmente as questões vão perguntar uma coisa só. Da altitude, da declividade, para onde o rio está indo. Aqui ele juntou tudo, né? Então é uma questão que a gente consegue fazer uma interpretação bem boa de curvas de nível, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Maravilha. E aí eu quero mostrar para vocês o videozinho da caixa de areia. Agora eu vi aqui o chat que eu fechei. Agora foi. A Agatha falou aqui, Agatha. Foi então para você? É para você que estava travado, Agatha? Foi isso?
Ih, deve ter travado de novo pra Agatha. Pra mim também tava travado, mas destravou já. Ah, destravou? Maravilha, maravilha. Eu vou então só abrir um videozinho aqui da caixa de areia para vocês verem essa questão das curvas de nível lá. Eu fiz esse vídeo ano passado. Ano passado o pessoal pediu, professor, faz lá na caixa. Aí eu fui lá no campus e gravei. Então eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Vou dividir aqui minha tela aqui com vocês do canal. Ô, senhor, sobre aquela questão do rio, ele corta para 2 pontos, certo? Não entendi, desculpa. Aquele rio da questão da Unicamp, ele corta para 2 pontos, para 2 sentidos. Ele segue o caminho dele, qual a gente indicou, só que ele também segue para outros 2 pontos. Tipo, aí sim, um desses pontos estaria indo para os do sudoeste e o outro estaria indo para do noroeste. Só para mim ver se eu consegui pegar. Vamos voltar lá que eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas deixa eu confirmar contigo então. Vamos dividir de novo a tela do slide. Tá vendo o slide aí? Sim. Tá. Me explica o que você quis dizer. Tem aqui o rio, vamos fazer assim, ó. O rio principal, que é o maiorzão, aqui, ó, onde está escrito rio. Esse principal, que é o maior, ele corre nessa direção aqui, tudo bem? Na direção sudoeste. Você quer dizer desses outros menorzinhos aqui, é isso? Isso. Ah, entendi. Então o rio principal vai na direção sudoeste e os menorzinhos vão em qual direção? Né? Vamos ver então. Exato. Esse menorzinho aqui, ele vai para cá ou ele vai para cá? Está caindo. Vai para 1 ou vai para 2? Vai para 2. Vai para 2. Isso. Então ele iria em qual direção? Norte, sul, leste, oeste? Aqui seria... Ele está indo em alguma direção que é entre o oeste e o sudoeste, né? Alguma direção intermediária aqui, né? Ele estaria em alguma direção. Hã? No caso seria o oeste. No caso, se tivesse uma rosa dos ventos certinha, para a gente ver se ele está entre o oeste e o sudoeste, ou se ele estaria entre o sul e o sudoeste. Aí cada ponto tem um nome diferente, tá? Pode ser o sul-sudoeste ou o oeste-sudoeste. Parece que ele está entre o oeste e o sudoeste mais, né? Então, se tivesse uma rosa dos ventos bem detalhada aqui, você poderia dizer que ele está indo na direção oeste-sudoeste. Tá? Tudo bem? E o outro? O outro, ele vai nessa direção 1 ou ele vai nessa direção 2? Direção 1. Direção 1, né? Ele sai do 520, passa pelo 500 e encontra o rio principal para continuar o caminho. Tá? Esse 1 aqui, ele vai mais ou menos para o sul, né? Muito aproximadamente em direção sul que ele corre. Mas ele chega mais próximo, né? Isso, mais próximo da região sul, né? É muito pouquinho de desvio, mas mais próximo do sul. Beleza? Na natureza é muito difícil você dar uma direção exata. Então vai ser sempre assim, é aproximadamente tal direção. A não ser que você tenha um instrumento, um teodolito que se chama, para fazer a topografia, aí você faz uma coisa bem mais exata. Você fala, esse rio aqui, tipo, a foz dele, então a foz dele é onde ele termina, né? A relação entre a nascente e a foz numa linha reta, porque o rio faz um monte de curva, então em cada ponto do rio que você fizer a medição vai dar uma direção diferente, né? Se você falar numa linha reta entre a nascente e o fim do rio, que é a foz, ele está correndo a 178 graus e meio em relação à direção norte, por exemplo. E você está indo bem exato, né? 180 graus em relação ao norte é o sul, é o contrário, né? 180. Você fala, está indo 178,52. Você está indo muito exato, é quase sul. Mas isso nunca vai aparecer para vocês no ensino médio. Isso é uma coisa muito técnica da área de geografia, da área de engenharia civil, da área de engenharia cartográfica, tá? Galera que trabalha com topografia, que vai ter essa coisa bem correta mesmo. Nas questões aqui, a gente vai no aproximadamente sul, aproximadamente sudoeste, tudo bem? Fora o fator que nunca vai estar 100% exato, né? Com todo o impacto do corrimento da água, o solo vai estar seco, e assim vai, né? Com certeza, se você medir hoje, quando você for medir amanhã, pode dar uma diferença por causa da erosão. Isso mesmo. Cara, eu não vou dar mais aula, vocês estão sabendo tudo.
sem ser. Vocês aí. Eu vi que várias pessoas responderam as questões aqui. Eu vi que não foi uma voz só, né? Eu vi algumas vozes de meninas, algumas vozes de meninos. Então, pô, para ser a nossa primeira aula, eu ter aí pelo menos umas 5 pessoas falando, é muita coisa. Parabéns pra turma, viu? E mesmo quem não falou, pessoal, não tem problema. Se entendeu, legal. Se não entendeu, tá com vergonha de falar, eu não quero que minha voz fique gravada. Não tem problema, manda no WhatsApp depois, tá? Que a gente conversa. Então, para mostrar o vídeo para vocês, para a gente terminar aqui para eu liberar vocês, né? Que são 3h30. Deixa eu botar aqui o meu navegador. Aqui está o navegador. Vamos lá no vídeo. Eu vou botar aqui na gravação também o navegador. Beleza. Vamos aqui no canal. O canal está aqui. Aqui no canal, vou procurar aqui Sandbox. Aqui, ó, curvas de nível. Legal. Depois vocês podem assistir com mais calma também. E se não ficar muito claro, eu posso ir lá gravar outro também. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu tirar o áudio dele. Caixa de areia e realidade aumentada do Instituto Federal Campus Jundiaí para explicar um pouquinho sobre curvas de nível. Vocês estão vendo aí o vídeo? Ih, deu pau. Sim. Tá, de MC Robozinho. Fica meio difícil a gente explicar curvas de nível na teoria, no slide, né? Uma pena você... Consegue ver o vídeo aí? Aqui para mexer na areia junto comigo. Sim. Repare nas linhazinhas que tem na vertente do relevo. Cada linha dessa Bom, se chama... tomara que sim. Não sei se vocês estão vendo ou não. Elas dão a volta nesse... É para mostrar as curvas de nível na caixa de areia. Então, olha só. Os locais que tem a mesma em cima. De qualquer linha. Vou adiantar um pouquinho. Esse falo de uma em cima da outra. Ó, vendo de lado. Quando a gente olha de cima, Quando vê de cima, a gente vê como é que fica? Vários polígonos, É? um dentro do outro. Então, para ver a diferença, ó, de lado, subiu o telefone, De cima, cima. a gente vê Então, de lado você vê só as linhas na vertente do relevo, né? A vertente é a lateral do relevo. Quando você vê de cima, você vê as linhas fechadas. Em um mapa, a gente não vai ver o relevo assim de lado. Nem ele meio inclinado. Em uma curva, Vamos dar uma adiantada aqui, ó. Adiantada um pouquinho mais. Que eu vou mostrar de outro jeito. vocês tenham entendido um pouquinho melhor o que são as... Ai, que legal a caixa de areia. Saudade dela. Então espero que Ó, que magia, ó. vocês tenham... Mostrar de outro jeito aqui, ó. Filmando aqui a tela do Ó, computador. aí tá na tela do computador. Caixa de areia, vista Então, de cima. na tela do computador, ele vê a visão de cima, como se fosse um mapa. O mapa iria mostrar desse jeito, só que sem as cores, né? Só com as linhazinhas. Quando você vê essa representação no relevo, aí você vê ele de lado, né? Ó, você vê de lado, você vê só as linhas paralelas, uma sobre a outra. Tá vendo? Ó? Cada uma marcando uma altitude. Você viu, na verdade, os pontos que... Quando vê de cima, Quando você olha de cima, aí ó. você consegue ver toda a volta que elas dão. Por isso a gente vê o mapa com essa cara aqui. Beleza? Tá bom? Lembrando que nos mapas... Beleza. Só deixa eu perguntar, é mais curiosidade sobre essa caixa de areia. Ela consegue indicar, tipo, chuva, essas coisas também? Na verdade... Ela faz chuva também. Que legal. Elas são linhas... Nossa, mas meu computador tá muito travado. Tá muito travado. Não sei como é que tá pra vocês. Eu aperto o vídeo pausar e só pausa depois de um tempão. Eu fiz a chuva uma hora aqui no vídeo. Vocês tenham entendido um Deixa eu pouco ver, acho melhor que é o que agora. são as curvas de nível. Ó, Professor, manda o link, tá travando bastante. tá travando, né? Pra mim tá travando também. O link tá lá no Moodle, tá? Lá no Moodle de vocês tem um link lá que é aquele link extra. Tem o link lá do vídeo da caixa de areia. Vocês podem ver lá, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, extra. Assim, tá bom, curva de obrigada. nível, tá bom? Beleza? Maravilha, pessoal. Eu vou fechar aqui a gravação. Então, para quem vai ver só a gravação, qualquer dúvida, entre em contato comigo no Moodle ou no WhatsApp.